Nesse vídeo eu vou criar um agente que faz uma triagem ali de currículo, tá? Então, se você trabalha com RH ou trabalha em alguma área aí da sua empresa que precisa e recebe vários currículos e quer automatizar essa parte, então assiste esse vídeo. Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda a trazer vídeos semanalmente, tá bom? Então, bora pra tela. Então, esse é o fluxo que a gente vai criar aqui hoje, tá? A gente coloca o currículo em PDF dentro do Drive, ele vai fazer o download, extrair todo o documento aqui, vai passar por uma simplificação de dados, passar para a gente, depois ele vem aqui para o Code e depois eu passo isso para uma planilha, tá? Do Google Sheets. Então, eu vou criar o fluxo do zero para mostrar o passo a passo aqui para vocês, beleza? Então, eu vou clicar aqui no workflow, tá? Que eu abri já aqui. E a primeira coisa que eu preciso colocar é um gatilho, né? E eu vou colocar aqui o gatilho do Drive. Então, eu vou colocar Google Drive. Então, aqui eu vou colocar o gatilho, né? Pra pegar uma pasta específica, tá? Então, eu vou clicar aqui. Aqui eu não vou, já coloquei minha credencial, então você precisa instalar sua credencial do Google Drive aqui. E aqui é quando que vai ser disparado, né? Todo minuto, toda hora, dia, semana, mês, enfim, dá para customizar também. Então eu vou deixar todo minuto. Então sempre que colocar um documento dentro dessa pasta, eu vou todo minuto ele vai ativar, tá? Esse gatilho. Aqui embaixo a gente não altera, né? Que a gente já colocou a pasta. E aqui eu criei uma pasta. Então, aula, currículo. Eu vou colocar aqui essa pasta. Você pode procurar sim, colocar o URL ou o ID, tá? Então, eu criei essa pasta. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Criei essa pasta, já tem até 3 currículos aqui. Eu vou até apagar, tá? Esses currículos que estão aqui. Todos são fictícios, tá? Então, a pasta tá aqui e ela está vazia, tá bom? Então, vamos continuar aqui. E aqui embaixo, a gente vai colocar quando criar um arquivo, tá? Então, eu coloquei aqui para criar. Quando criar um arquivo, ele vai disparar. Beleza? Então, configuramos aqui o nosso gatilho. E agora, quando eu colocar um PDF lá dentro, de um currículo, ele vai disparar o gatilho. E eu vou precisar fazer o download desse arquivo para conseguir enviar as informações para o meu agente, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou colocar no Drive também para baixar agora esse arquivo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, download arquivo, tá? Então, aqui também a credencial já está pronta, né? Então, você precisa adicionar sua credencial. Aqui embaixo a gente não mexe, né? Deixa arquivo, download. E aqui você pode baixar também, né? Já um arquivo, procurar esse arquivo. Você pode colocar o URL ou ID. Como a gente quer automatizar, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e agora eu vou testar esse evento, colocar um arquivo lá para conseguir pegar o ID. Porque se eu escolher um arquivo dentro daquele drive, ele vai ser o mesmo sempre, tá? E eu quero aqui que altere, né? Sempre que eu adicionar um arquivo lá, ele vai alterar. Então, eu vou pegar pelo ID. Agora eu vou testar aqui, então eu vou abrir essa pasta e vou colocar aqui um currículo, tá? Então, coloquei aqui um PDF. Beleza? Adicionei. Agora eu vou vir aqui e vou colocar para testar. Ele procurou, então ele já achou, tá? O PDF aqui dentro dessa pasta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID desse documento, tá? Então, vou colocar aqui, ID. Vou procurar aqui ID, ó, aí tem alguns, né? Aqui, ó, ID. Então, vou pegar e vou jogar aqui. Então, peguei o ID, beleza? Do arquivo. E agora eu posso testar ele aqui e ele vai fazer o download desse arquivo. Beleza? Então, agora continuando aqui,
o nosso fluxo, né? Então agora eu já baixei aqui o arquivo, ó, vou mostrar para vocês, o arquivo tá aqui, mas eu preciso extrair, né, as coisas que estão dentro desse PDF para mandar para o agente. Então agora eu vou colocar aqui para extrair os dados que estão dentro, né, do PDF. Então eu vou colocar aqui extrair, né, do arquivo, e aqui eu vou colocar PDF, tá? Então aqui extrair do PDF e aqui é data porque tá data. Se eu tivesse algum outro nome, você teria que mudar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui para executar esse nó. Beleza? Extraiu aqui. Então, ó, tem o texto aqui, tá? Que ele acabou de extrair. Agora, eu vou colocar aqui um edit field, tá? Para quê? Para fazer uma simplificação de dados. Na verdade, eu poderia já colocar aqui o agente, mas eu vou colocar esse edit field para eu conseguir pegar algumas informações que eu preciso, tá bom? Aqui, o que você vai colocar? Job description, tá? Então, o que vai ser? A descrição da vaga. Aí você pode colocar a descrição da vaga, quais são os requisitos que você quer, tá? Que precisa para essa vaga. Então, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou pegar um texto, na verdade, né, que eu já tenho, vou colar aqui, mas aqui é onde você vai colocar a descrição da vaga, tá bom? Então, coloquei aqui e agora eu vou abrir aqui para ficar mais fácil e vou pegar esse texto, tá? Aqui e vou colar aqui, tá? Colei o texto aqui e essa vaga é para designer de marketing, tá? Aí tem sobre a empresa, tá? Também tem sobre o time, sobre a vaga, tá? Então, ó, sobre a vaga. Esse N, tá? Que tá aqui, traço invertido N, é um espaço, tá? Que a gente utiliza, tá? Aqui no meio. Então, sempre que tiver esse N, é um espaço, tá bom? Um enter, vamos dizer assim. Então, aqui sobre a vaga, enfim, aí você pode colocar aí todas as informações que você precisa, beleza? Então, coloquei aqui, tá? A descrição. Outra coisa que eu vou precisar colocar é o prompt, tá? Então, vou colocar aqui prompt e também vou pegar aqui o textinho que eu já tenho, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, vou mostrar. Você é um recrutador em uma agência de recrutamento. É rigoroso e presta atenção extra nos detalhes em um currículo, tá? Você trabalha com empresas e encontra talentos para as vagas delas, tá? Você avalia qualquer currículo de forma muito atenta e crítica. Se o candidato for um job hopper, né, que é mudar de emprego com frequência, você percebe isso e nos informa. Aqui você coloca isso se você quer ou não, tá? Não tô dizendo que quem fica pulando de um emprego para outro, tá? Vai ser um mau funcionário, tá? Eu só peguei esse prompt pronto mesmo, tá? E ele já colocou aqui algumas instruções. Vamos lá, coloquei então aqui as instruções, beleza? E outra coisa que você vai precisar colocar aqui também é o JSON esquema, que é como que eu quero que saia, tá? Essas informações, porque depois a gente vai utilizar ali um code e enviar isso para dentro da planilha, tá? Então, eu vou colar aqui também o que eu já tenho. Ele não é muito grande, então, se vocês quiserem, vocês conseguem dar uma pausa no vídeo e colar, tá? Mas aqui as informações nome, contato, porcentagem, um resumo, né? Razões, né, para contratar e para não contratar, tá bom? Então, aqui são o modelo, né, como que eu quero que saia, tá, essa informação. E, além disso, eu também vou colocar aqui o texto do PDF, tá? Então, aqui ele extraiu o texto e eu vou puxar aqui do nó anterior e colar aqui, beleza? Então, eu vou colocar aqui, executar step. Então, aqui tem essas informações que eu vou utilizar para enviar para o nosso agente, beleza? Então, criei aqui e agora eu vou colocar o nosso agente de AI. Então, vou clicar aqui e vou colocar um agente de AI, beleza?
Então aqui eu vou colocar para definir, né, qual que vai ser a mensagem, né, do usuário, vamos dizer assim, que ele tá entrando, tá chegando. Eu vou colocar o texto de PDF, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar um prompt, tá? O prompt aqui já tá pronto, mas eu vou colocar algumas alterações aqui para conseguir pegar a descrição da vaga, o prompt, como, né, que eu quero, o formato que eu quero que saia, né, o output, e o texto de PDF, né, para ele analisar o currículo ali da pessoa. Então, eu peguei aqui um texto que eu já tenho, tá? E eu vou colar aqui para vocês, ó, só para vocês verem como que vai ficar. Então, use esse prompt. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o prompt e colei aqui, ó, só para vocês verem, eu vou apagar, tá? E vou colar. Então, prompt, pego ali, né, do nó anterior e arrasto para cá. Para avaliar os currículos que recebe, tá? A vaga tem essa descrição, aí tem a descrição, né? Então, a mesma coisa, você vai pegar esse job description e colocar aqui. O currículo analisado, aí você coloca o currículo analisado e aí você coloca aqui também, né, o texto e o formato de saída, né, que você quer, né, o esquema que a gente coloca aqui, então ele vai sair desse jeito aqui que eu coloquei aqui embaixo, então essas foram as instruções que eu coloquei aqui, é bem básico, tá, porque o prompt já tá tudo feito, aqui a descrição, então ele vai avaliar, tá, claro que você pode alterar e colocar mais especificações aqui dentro, beleza? Então eu vou fechar aqui e eu preciso colocar uma LLM, né? Então, vou colocar aqui o Chat Model da OpenAI, tá? Coloquei, beleza? E agora, eu vou colocar aqui para testar esse nó. E o que, que ele vai fazer? Ele vai dar o output como eu pedi, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Output, vou colocar aqui em JSON. Então ele colocou, né, o nome da pessoa, o contato, ele também deu uma descrição, né, um resuminho, os pontos fracos e negativos. Só que vocês percebem que tá tudo junto? Ó, um output foi um só, ele não separou. Então por isso eu vou colocar aqui um code, tá? Tainá, mas eu não sei fazer code, ó. Vou colocar JavaScript, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode ir no ChatGPT e pedir para ele criar um code para você, colocar o output lá, ele vai criar. E aí você vai pedir, olha, separe nome, contato, resumo, tudo que você precisa ali tirar dessa análise, tá? Que ele fez. E aí eu fiz isso e agora eu vou colar aqui, tá? Então eu vou colar. E aí, ó, é bem tranquilo também. Eu posso deixar aqui embaixo na descrição esse code, tá? Para vocês colarem já dentro do seu agente, para ficar mais fácil. Mas como eu disse, vocês conseguem criar esse code bem fácil dentro de uma LLM, beleza? Então, colei aqui e eu vou executar para ver aqui como que ele traz. Então, ó, ele trouxe o nome, o contato, então ele trouxe o e-mail, o telefone, o LinkedIn, tá? A porcentagem, tá? O que é essa porcentagem? Quanto que ela... Qual a porcentagem dela ter fit para essa vaga, tá? Então aqui tá 95%. Eu vou depois testar um outro para vocês verem como que ele faz essa análise. Então, ó, ela fala que é uma designer de marketing, então a vaga é para designer de marketing, com 4 anos de experiência. Aqui são os pontos fortes, né? E aqui os pontos fracos, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu criei uma planilha dentro do Google Sheets. Abri, então, aqui a planilha, tá? Então, tem o nome da pessoa, o contato, a porcentagem, né, que eu falei pra vocês, resumo, razões para contratar e razões para não contratar, beleza? Então, aqui, ó, no N8N, eu vou colocar agora um Google Sheets e vou passar essas informações para essa planilha. Você poderia estar colocando essas informações em qualquer outro banco de dados, tá? Então, vou colocar aqui, Append Row Sheets. Então, já tenho a minha credencial. Aqui eu não mexo em nada, aqui também não.
E aqui eu preciso pegar esse documento, tá? Então, aqui, ó, análise de currículo aula, tá? Então, peguei aqui a planilha e agora eu vou pegar a página 1, né? Então, vou voltar aqui, ó. Só tem uma página, página 1, peguei ela. Beleza? E aí aqui, ó, tem o nome, contato, porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Nome, vou colocar, arrastar pra cá. Contato, vou arrastar pra cá. Porcentagem, vou vir e vou arrastar pra cá. Resumo, então vou arrastar pra cá. Razões para contratar e razões para não contratar. Beleza, coloquei aqui, né, um em cada. E agora eu vou testar aqui e vai aparecer essas informações lá já dentro da minha planilha, tá? Então, vou vir aqui, ó. E apareceu aqui, tá? Então, nome, contato, porcentagem, resumo, a razão para contratar e não contratar. Então, isso aqui agiliza muito mais, né? Você, para já pegar os pontos, né? Positivos, negativos. Claro que isso aqui não vai excluir, né, uma pessoa tão rápido. Você precisa ver realmente o resumo dela, as razões para não contratar. Às vezes não faz sentido o que ele está colocando aqui. Então, por isso que você também precisa colocar um prompt bom, tá? Para ele conseguir construir aí, beleza? Agora, eu vou fazer, a gente terminou aqui o fluxo, tá? Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Então, eu vou colocar aqui um outro documento, né? Eu coloquei esse currículo, né, da Mariana. E agora eu vou pegar um outro currículo aqui, um que não faz sentido nenhum para essa vaga, tá? E vou jogar aqui e vou colocar também para o agente ver, né, esse currículo. Então, eu vou colocar aqui para testar o workflow, tá? Então, ele pegou, tá fazendo aqui a análise, enviou para o coach e já enviou aqui para a planilha, tá bom? Então, eu vou vir aqui e ele já entrou, ó. João Pedro, o e-mail, tá? Porcentagem 5. Por quê? Porque não faz sentido nenhum que ele é um profissional de 10 anos de experiência em logística, tá? E a vaga é para designer de marketing, então não faz sentido nenhum, tá? Então, por exemplo, então, ó, o candidato não tem experiência em designer, marketing digital, tá? Ou nenhuma ferramenta, né, essencial. Então, aqui ele já mostra, né, que ele não tem experiência nenhuma e já coloca aqui uma porcentagem para ele, tá bom? Caso você queira adicionar vários currículos de uma vez só, você também poderia colocar um loop aqui para ele ir fazendo de um em um, tá? Eu vou ativar esse fluxo agora, ó, vou colocar aqui, ativei o fluxo, tá? E agora eu vou colocar um outro currículo aqui, tá? Então, vou pegar aqui o currículo e vou adicionar aqui. Lembrando que esse gatilho, ele ativa todo minuto, né? Então, daqui a pouco, ele já vai pegar esse currículo e vai adicionar aqui automaticamente, tá? Ó, já pegou e já adicionou aqui, tá? Então, ó, é o Lucas e aí, ó, porcentagem 70, que eu tinha pedido, né, pro ChatGPT criar um currículo dele que fosse ali intermediário, né? Então, ele deu aqui uma porcentagem 70, tá? Então, é assim, ó, ativamos o fluxo, ó, só para mostrar para vocês a execução também. Então, aqui, né, já tá para executar, então aqui tava testando, aqui já é execução mesmo, então ele pegou o currículo, né, adicionado e já passou aqui pro agente, beleza? Então, assim, a gente acabou de fazer um fluxo para a gente conseguir automatizar aí uma análise de currículo muito mais rápida. Então, finalizamos aqui esse fluxo e você consegue utilizar aí, tá? Para agilizar a análise de currículos, fazer uma triagem, tá? Mas lembrando que é sempre bom você sempre analisar, tá? Todos os currículos, mas isso já ajuda a facilitar aí a vida, tá? Do RH. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque semanalmente eu posto vídeos sobre inteligência artificial, automação e N8N.